procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém, amados? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém? Você pode tomar seu assento louvando o nome do Senhor. Eu gostaria de intitular essa mensagem, amados, retidão, atitude que atrai o olhar de Deus. Retidão, atitude que atrai o olhar de Deus. Amados, nessa introdução, eu queria só frisar algo importante para que nós possamos entender aquilo que Deus ele quer falar através, aleluia, da sua palavra nesse Salmo de número 101. Em primeiro lugar, aleluia, este Salmo, ele é um Salmo de Davi, um homem que Deus escolheu como pastor e líder para conduzir o seu povo debaixo do temor e da reverência de Deus. Um homem a quem Deus confiara o seu rebanho, porque conhecia o coração do seu servo. Quando Davi escreve esse Salmo de número 101, pelos versos, pelo contexto e pela exegese do texto, nós percebemos que Davi, ele já era rei. Davi, ele já era alguém que tinha uma autoridade governamental. Porque quando ele escreve e recita o verso de número 6, entende-se que ele estava fazendo uma espécie de seleção, porque deixou bem claro que ele não queria que qualquer tipo de pessoa fizesse parte da composição daqueles que o auxiliariam no exercício do seu governo. Porque, amados, para que haja um bom desenvolvimento e um crescimento em qualquer que seja a organização, seja ela uma organização, como posso dizer assim, uma empresa, ou uma organização militar, ou uma organização religiosa, seja ela qual for a organização, aleluia, tem que ter um cabeça e tem que ter uma equipe. E a equipe, como o corpo representante daquela instituição ou daquela organização, tem que corresponder aos estímulos da cabeça, que é o líder que encabeçara tal instituição. Então, se não houver uma correspondência, aleluia, não tem como tal organização se desenvolver, seja ela qual for. Percebe-se, aleluia, que quando Pedro ministra a sua primeira prédica após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, mais precisamente no capítulo de número 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo.
no versículo de número 42, que após o Espírito Santo encher os cerca de 120 crentes que estavam no cenáculo 10 dias depois da ascensão de Jesus, buscando a promessa do profeta Joel, que Deus fizera através do livro do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A palavra de Deus diz que aqueles homens ouviram a pregação e de bom grado aceitaram a mensagem, cada um sendo, aleluia, batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E a palavra de Deus diz no versículo de número 41, que aqueles que receberam a palavra e foram batizados, quer dizer, foram integrados àquela organização conhecida como igreja, que estava inaugurando naquele dia, era composta por quase 3.000 pessoas. Agora imagine, irmão, você acaba de inaugurar um ministério, e o ministério já começa com cerca de aproximadamente 3.000 membros para a glória de Deus. Porque não estamos falando de visitantes, não estamos falando de pessoas que estavam passando na frente e resolveu ficar, mas são pessoas que se converteram quando estavam comemorando a festa do Pentecostes, cujo nome Pentecoste no grego significa justamente, aleluia, festa da colheita. Ou seja, foi a primeira colheita, foram as primícias, aleluia, da promessa de Deus. E cerca de 3.000 almas se converteram. Mas a palavra de Deus diz que eles não ficaram dispersos, espalhados. Cada um, depois que acabou a pregação, cada um ficou sem direção, sem rumo. A palavra de Deus diz no versículo seguinte, que é o versículo 42 do capítulo 2 de Atos, que perseveraram. Isso quer dizer, eles se agregaram e insistiram naquilo do qual passaram a fazer parte, ou seja, a organização da qual eles passaram a fazer parte. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer, tinha uma liderança que estava coordenando, aleluia, o desenvolvimento daquela obra. Porque se não houver uma coordenação, uma liderança, uma direção, o povo se perde, o povo se dispersa. E a palavra de Deus diz que essa doutrina dos apóstolos, que era os ensinos de Cristo, que estavam sendo comunicados pelos apóstolos, geraram uma comunhão. Isso quer dizer, todo mundo tinha tudo em comum. Ou seja, todos estavam no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Todos estavam, aleluia, com a sua mente centrada naquela obra maravilhosa que havia começado no dia de Pentecostes. Então eu entendo, se todos estiverem olhando na mesma direção, certamente haverá avanço e progresso para a glória de Deus. Mas se um olhar para uma direção e outro olhar para outra direção, então vai haver um conflito e consequentemente um retardo no avanço e no desenvolvimento de tal instituição. E sabendo dessa situação, dessa realidade, dessa verdade, o salmista ele escreve o Salmo de número 101. Quando ele chega no verso de número 6, ele diz: os meus olhos procurarão quem? Qualquer pessoa? Não. Os meus olhos procurarão os fiéis. É aquele que fala e cumpre o que faz. É aquele que promete e não deixa o sol se pôr sobre a sua promessa.
É aquele que quando fala eu estou contigo, realmente eu estou contigo. É aquele que fala, quando fala, pode contar comigo, pode ter certeza que a hora que você precisar, ele vai estar lá para te ajudar. Então não pode haver um desenvolvimento se não houver fidelidade e comunhão. Então a Escritura vai dizer que o salmista Davi, ele escreve, os meus olhos procurarão. Por quê, irmão? Porque não era qualquer um que poderia servir como oficial no palácio. Essa pessoa tinha que ter capacidade e credenciais para poder se tornar um oficial do reino e ter as qualificações necessárias para compor esse corpo docente, aleluia, do reino, do governo que estava em desenvolvimento. Eu acho interessante que quando o salmista ele começa a estabelecer os critérios, porque tudo tem um critério, ele impõe algumas exigências para que os seus olhos possam encontrar o que procura. E é sobre essas exigências que eu quero falar nessa noite. Porque não é qualquer um que vai servir no reino. Não é qualquer um que anda no palácio real, irmão. Não é qualquer um que palmilha os passos do palácio real. Mas é só aquele que é encontrado pelos olhos do rei. O salmista Davi impõe alguns critérios para que aquele que ele está procurando seja achado. Não que não tivesse, irmão, quem pudesse servir. Tinha. Tem muita gente. Mas infelizmente tem muita gente também que quer, mas quer pelo que pode ganhar e não para servir puramente. O primeiro critério que Davi impõe para que o candidato possa atrair os seus olhos, ele declara no verso de número 2. Porque é interessante que Davi se coloca como exemplo. Porque não adianta, irmão, falamos sobre hipocrisia hoje de manhã. Falamos sobre o tema da lição de número 8, que é seja verdadeiro, ou ser verdadeiro. Tratamos sobre o contraste da hipocrisia com a autenticidade. Então, para que eu possa impor exigências e ter qualidade de serviço, eu tenho que ser o maior responsável para estimular ou inspirar os candidatos para que venham e sejam aprovados pelo processo de avaliação. Os meus olhos procurarão. Falamos hoje sobre a questão da contemplação. O que é contemplar? É analisar cuidadosamente. É observar o corte de cabelo. É observar se o rosto está com a barba feita ou não está. É observar se a roupa que o candidato veste é uma roupa adequada ou é uma roupa inadequada. É observar se a postura do candidato é uma postura digna de um futuro oficial do reino, ou é uma postura de alguém que não tem qualificação nenhuma para estar no reino. Então, é a contemplação. O salmista está contemplando. E o primeiro critério que ele impõe é, verso de número 2, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Sabe o que ele está falando?
Ele está falando aqui com Deus. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Ele tinha o desejo de que Deus viesse ao seu encontro, de que os olhos de Deus o encontrasse. Então a única forma dos seus olhos encontrar o candidato ideal era ele se tornando o candidato real aos olhos de Deus, para que através do seu testemunho ele pudesse inspirar candidatos que se comprometesse com o reino, assim como ele era comprometido com Deus. Então não adianta, ele começa o salmo dizendo: cantarei a misericórdia e o juízo. Ele começa como cantor, como alguém que tem habilidade, técnica, como alguém que tem capacidade. Mas não adianta você ter habilidade, talento, capacidade, se a tua vida não corresponde ao que você faz. É o que você faz. Eu quero que quem esteja comigo seja de bem, mas eu mesmo não sou de bem. Eu quero que quem esteja comigo seja verdadeiro, mas eu sou falso. Eu quero que quem esteja comigo seja fiel, mas eu não cumpro o que eu falo. Eu quero que quem esteja comigo seja leal, mas quando a pessoa precisa de mim, eu nunca estou disponível para dar devida assistência, sendo que eu tenho condições para fazer e simplesmente eu não faço. Então, irmão, Davi entendeu que o primeiro critério que atrai os olhos de Deus e que lhe dá segurança para encontrar o candidato adequado para compor a sua equipe, aleluia, no Palácio Real, tinha que ter o que, irmão? Autenticidade. Tinha que ter postura adequada, porque uma postura de alguém que não tem compromisso, que não tem, aleluia, educação, não pode e não corresponde ao perfil de um candidato que seja adequado para a referida vaga que os olhos do rei está procurando para preencher. Tem muita gente que quer ser pastor, mas nunca tem tempo para fazer nada para ninguém. Ele só quer saber de pregar aqui, pregar ali, pregar lá. Mas quando chega na hora de orientar, de aconselhar, de ensinar, ele não sabe. Sabe por quê? Porque não tem chamada para tal coisa. E quer entrar por um caminho que não tem nada a ver com aquilo que Deus o chamou. É aquela pessoa que não sabe, aleluia, e não entende aquilo que Deus requer da sua vida. Paulo disse, irmãos, não quero que sejais ignorantes, mas que entendam qual é a vontade de Deus. A única forma de eu atrair o olhar de Deus e me candidatar a vaga que Ele tem preparado para mim no seu reino, na sua obra, é eu procurando entender primeiro qual é a minha chamada, porque nós somos um corpo e cada membro tem o seu propósito. Quando eu passei a entender qual era meu propósito no reino, eu parei de ficar batendo cabeça, irmão. Eu queria ser como o meu pastor, aquelas pregações avivalistas, daquele negócio que eu gostava muito. Mas não é, irmão. Meu ministério é de ensino. Eu prego ensinando. Então não posso fazer de forma diferente, que não vai dar certo. Aí sabe o que é que vai acontecer? Eu vou ficar batendo cabeça e achar que na verdade Deus não está me usando. Deus me usa assim, mas naquilo que Ele me capacitou. Tem gente que não sabe pregar, mas sabe orar. Tem gente que não tem uma oração intercessória como uma pessoa que tem um ministério de intercessão, mas sabe louvar. Tem gente que não louva e não ora tão bem,
mas trabalha otimamente com assistência social. Então você vê que cada um tem o seu ministério. Mas o que falta para muita gente, sabe o que é? Procurar entender o que é que Deus está querendo. Procurar entender qual é o seu papel. O salmista falou: portar-me-ei, eu vou me comportar, eu vou me conduzir com inteligência. O que é inteligência? É entendimento, é a capacidade de você entender aquilo que você não está entendendo. É diferente de sabedoria. É entendimento. Tem muita gente que tem sabedoria, mas não tem entendimento. Sabe muita coisa, mas às vezes não entende aquilo que sabe. Tem um arcabouço de conhecimento excepcional, mas você pergunta: mas o que significa isso, irmão? Ele não sabe, porque ele não entende. Ele não tem entendimento. Ele não compreendeu. Ele não assimilou. O que é que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, versículo de número 2? Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar o entendimento, irmão? O que é renovar o entendimento? É aprender coisa nova. É ir para a palavra e pedir para Deus te revelar o que está por trás da letra. Às vezes tem texto que você leu há 10 anos atrás, viu, enxergou uma coisa. Você leu 10 anos depois e enxergou outra coisa. Deus vai o quê? Renovando. Deus vai te ensinando coisa nova. É o novo de novo. Eu quero te dizer nessa noite aquilo que Oséias 6:3 declara: conheçamos e prossigamos. A única forma de você renovar a tua mente é prosseguir. Aquele que fala e está certo de que já sabe tudo, pode ter certeza que ele não sabe nada. Porque Deus vai chegar e vai ensinar uma coisa nova, ele vai ficar todo embaraçado e vai querer aprender, se for inteligente. Porque o inteligente, ele não para. O inteligente continua, porque ele sabe que se ele aprender coisa nova, ele vai crescer, porque conhecimento é poder. Quem sabe, irmão, quem tem conhecimento, se sobressai em relação ao que não tem. Como por exemplo, teve uma experiência que eu falava inglês. Eu sei um pouco de inglês, porque na minha época de mundo, quando eu era nerd, eu jogava muito jogo de videogame. E a maioria era em inglês. Então era muito jogo de RPG que trabalhava muita mente. Estratégia, puzzles que falam, né? Quebra-cabeças. Então para mim saber o que eu tinha que fazer, eu tinha que aprender inglês. Aí o que é que eu fiz? Fui para o dicionário. Guia, a frase, a pergunta ou a exigência. Pegava palavra por palavra. Literalmente traduzia. Depois flexionava para entender o que o personagem estava pedindo para fazer, para resolver aquele quebra-cabeça. Então assim eu fui aprendendo. Falar eu não sei. Mas ler e ouvir, tem algumas coisas que eu entendo. Então o que é que acontecia? Aqueles homens chegaram com inglês e muito fluente. Todo frentista que chegava lá ficava enrolado porque não entendia nada. Até que o meu gerente chegou comigo: André, chegou uns homens aí, estão precisando abaixo de você, mas não estou entendendo nada que ele está falando e o povo não está dando conta. Você tem como resolver isso aí? Eu vou lá, vou tentar. Aí eu cheguei e pedi para ele falar pausadamente. Eu fiz um gesto, falei speak English, tipo devagarzinho. Eles foram falando com calma, eu fui entendendo. Aí eu falei: ah não, ele quer tanto de combustível, gasolina aditivada e querem tantas quantidades. E fui lá e resolvi. Não tinha muito de inglês, não tinha, mas o pouco que eu tinha deu para desenrolar. Então os outros ficaram onde? No meu bolso. Então quem tem conhecimento é outra história, irmão. É outra história.
É por isso que tem gente que gosta de criticar quem estuda. Geralmente quem gosta de criticar quem estuda é geralmente quem não gosta de estudar, irmão. Diz, o meu seminário é joelhologia. Cuidado, irmão. Que nem só joelhologia resolve. Porque Jesus recomendou aos fariseus, que eram doutores da lei, conhecedores profundos da Torá, mestres da lei, falou: examinai as escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele estava falando: vocês não entenderam nada, porque vocês não estudaram direito. Então você quer se qualificar? Estuda, irmão. Tem muita gente que quer ser pastor, quer ser obreiro, presbítero, diácono, mas não se interessa em buscar uma capacitação em teologia, irmão. Aí quando chega na hora de pregar, só vive pregando com testemunho. Eu vou dar o meu testemunho. Irmão, o evangelho não é só testemunho pessoal, não. Evangelho é palavra de Deus. É pecado pregar testemunho? Não, irmão. Quando tocado por Deus. Mas viver só disso, aí já é preguiça. E o sábio, no capítulo de número 6 de Provérbios, deixa uma recomendação. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprenda os seus caminhos. O que é que a formiga faz, irmão? Já observei um tempo desse atrás o que é que a formiga faz. A formiga é um dos animais que mais trabalha, irmão. Não tem dia nem hora. É você deixar cair um alimento no chão. Sabe o que acontece? Aparece uma, aparece duas com as anteninhas lá ligada, observa, opa, comida, volta lá para a colônia e chama os outros. Olha, tem comida ali na frente. Sabe qual a primeira coisa que elas fazem? Elas edificam nas proximidades da comida uma colônia. Depois vai para a mineração, começa a tentar carregar, não consegue. Elas fragmentam aquele alimento para poder levar para dentro da colônia que elas edificaram nas proximidades do alimento, e fica ali, irmão. O que cair ali, elas saem e colocam para dentro da colônia. Elas não perdem tempo. E tem crente que Deus está colocando a bênção na mão, ele está de bobeira, não presta atenção, não fica ligado e perde a bênção. Vai dar com a formiga, preguiçoso. Tem gente que quer ter tudo na mão. Formiga não, irmão. A formiga entende o mistério de Deus, que quando Deus permite cair aquele farelo ali, ou aquele fragmento de alimento, é justamente para ajudar elas também. Mas amanhã eu pego. Aí chega amanhã, eu já varri, joguei no lixo, perdeu. Já aconteceu muito comigo no meu garimpo. Eu pedi a Deus: Deus, manda o material para mim. Deus ia lá e mandava. Chegava lá: hoje não vai dar não, amanhã eu vou pegar. Às vezes a minha esposa fala: amanhã a gente vai. Quando chegava amanhã, cadê a máquina? Já passou e levou tudo. Porque não era para ser. Não era para ser sim, você que não foi. Irmão, tem gente que é assim, que infelizmente pede oportunidade porque acha que a oportunidade vai estar lá de braço cruzado, esperando a boa vontade. Não, irmão, tem uma coisa, irmão, que você não pode perder, é oportunidade. Se Deus abriu a porta, se Deus confirmou, se é o que você está precisando e Deus já confirmou, irmão, não deixa para amanhã, porque se outro chegar, outro vai tomar posse. Aí não adianta querer se autocauterizar para aliviar o senso de culpa e dizer aquelas frases de efeito, né, que tem muito nas redes sociais. Não foi porque não era para ser. Era para ser sim, você que não aproveitou a oportunidade. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Ele está dizendo: Deus, eu vou fazer por onde? Quando tu virás a mim? Quando é que os teus olhos vão me enxergar? Você quer vitória?
se coloca no caminho reto. Lembra de Daniel? Daniel, quando chega no capítulo de número 6, quando Dário começa a reinar, a escritura diz que haviam 3 príncipes, 120 presidentes. E Dário estava pensando em colocar um desses príncipes acima dos outros 2, que era Daniel. Mas a escritura vai dizer que houve uma conspiração por parte dos 2 governadores e dos 120 presidentes, que eles tentaram de todo jeito achar brecha na vida de Daniel para poder tirar ele da reta e eles não perderem o lugar. A escritura vai dizer o quê? Que eles não conseguiram encontrar no serviço secular, no serviço que ele prestava para o rei, deficiência, falta ou alguma irregularidade, não conseguiu achar nada. Então eles pensaram, só tem um jeito de pegar esse homem, é na lei do Deus dele. Ele ora muito, é aí que nós vamos pegar ele. Vamos chegar com o rei, vamos fazer o rei decretar que no espaço de 30 dias ninguém fará petição a nenhum outro homem e nem a um outro Deus a não ser ao rei. Como os reis persas e medos tinham este hábito de se considerar deuses, isso vai parecer bom aos olhos do rei, e ele vai assinar e não vai nem perceber a motivação por trás. E foram. E diz a escritura que o rei gostou do negócio e selou com o anel dos medo-persas. Agora não pode revogar, não pode voltar atrás. E a palavra de Deus diz que Daniel ficou sabendo da sentença. Quando Daniel ficou sabendo da sentença, e os homens sabiam que todo dia Daniel tinha que falar com Deus dele, que foi que Daniel fez? Foi falar com Deus. Porque quem é reto não se desvia por nada. Não se desvia por nada. Continuou o mesmo período de oração, 3 vezes ao dia. Quando ele ora pela 3ª e última vez, a palavra de Deus diz que chega a notícia ao ouvido de Dário: olha, rei, Daniel fez pouco caso do teu decreto, está orando, e agora vai ter que ser lançado na cova. A escritura diz que o rei ficou penalizado porque ele amava Daniel. Daniel era tão sério nas coisas dele. Ele não era daquele que mandava os outros, que tem aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Daniel não era desses, não. Daniel, tudo que ele mandava os outros fazer, ele fazia primeiro. Então ele não deixava que nenhum dano ocorresse ao governo de Dário. Dário o amava porque Daniel era fiel em tudo. O que ele falava, ele cumpria. Cumpria horário, cumpria as suas responsabilidades e executava o seu papel com responsabilidade. A palavra de Deus diz que ele trabalhou de manhã até o entardecer. E os homens chegaram com ele e disseram: rei, a lei é dos medos e dos persas, não dá para revogar, não adianta. E o rei falou: manda trazer Daniel. Trouxeram Daniel. Ele falou: Daniel, tudo que eu podia fazer por ti eu fiz. Agora só quem vai poder, daqui para frente, só quem vai poder fazer por ti é o Deus a quem tu continuamente serve. A escritura diz que Daniel calado veio, calado ficou. Lançaram Daniel na cova e selaram a cova para que ninguém viesse tentar abrir e fazer Daniel escapar, para ter certeza de que a sentença seria cumprida. Todos os nobres do reino foram lá e deixaram a marca do seu anel no selo que estava sobre a pedra que tapava a boca da cova. A palavra de Deus vai dizer que passou-se uma madrugada, o rei jejuou, não quis música,
aleluia. E enquanto isso, os inimigos comemoravam, porque tinham certeza que quando amanhecesse não ia sobrar nem o tecido da roupa de Daniel, e eles iam tomar posse daquilo que estava sob o comando de Daniel. A palavra de Deus diz: quando amanhece, a primeira coisa que o rei faz é ir lá para a boca da cova. Chegando lá, ele grita: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, possa ter te livrado da boca dos leões? Daniel grita de dentro: Rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo, porque achou em mim inocência, e contra ti eu não tenho feito mal. A escritura vai dizer que ele abre a boca da cova, e Daniel sai de lá ileso para a glória de Deus. Sabe o que acontece? Todos os que se levantaram foram eles e as suas famílias lançadas na cova dos leões. Sabe por quê? Aquele que arma o laço, diz o sábio em Provérbios, cairá na sua própria armadilha. Então, irmão, não ceda à pressão do teu adversário. Só faz o que você tem que fazer. Agora tenha consciência de uma coisa, que quem faz o que tem que fazer vai enfrentar a oposição daquele que não faz aquilo que tem que fazer, daquele que mantém uma aparência, que quer tomar posse, mas não faz nada para tal. Mas não te preocupa, porque pela tua fidelidade e pela tua inocência, retidão e integridade, Deus, ele vai julgar a tua casa. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor te encontraram nessa noite, e ele vai entrar com providência nessa causa. Aleluia. Aleluia. Os meus olhos procurarão os fiéis. Não é para qualquer um, é só para quem é fiel. Tem que ter inteligência. Para ser fiel tem que ter inteligência. Você tem que entender o que você está fazendo. Tem que entender. Andarei em minha casa com o coração sincero. É aquele que não é crente só em público, ele é crente também dentro de casa. Andarei em minha casa. Andar é algo cotidiano, algo diário. Não fala língua estranha só na igreja, fala dentro de casa também. Não dá lugar para Deus só na igreja, dá dentro de casa também. Dá lugar para Deus dentro de casa também. Não busca a Deus só na igreja durante 2 horas. Ele tem o seu devocional particular com Deus dentro de casa também. Ele não levanta um altar público durante as 2 horas de culto público. Ele também tem o seu altar particular dentro da sua casa, na presença de Deus. Então Davi, aleluia, ele exigia que assim como aquele que fosse o candidato fosse responsável no reino, ele também fosse responsável dentro de casa. Por quê? Porque aonde ele estivesse, ele representaria o governo de Davi. E é diferente com a gente, irmão? O reino de Deus, ele é representado através da igreja. A igreja tem que representar o Senhor. Então, seja dentro ou seja fora de casa, seja crente. Seja crente. Porque o nosso Deus, ele tem que fazer parte da nossa vida. Isso não se chama fanatismo religioso. Isso se chama compromisso com Deus. É diferente. Você sabe o que você está fazendo. O fanático religioso não sabe. Ele pensa que sabe. Faz uma série de coisas em nome de Deus, e muitas das vezes coisas que a Bíblia condena. Esse é fanático religioso. O fiel, ele faz só aquilo que a Bíblia recomenda. Ele não ultrapassa aquilo que Deus estabelece como limite. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. O que o salmista está falando aí, irmão? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu não vou ficar olhando para o que eu não devo.
Se os meus olhos forem cobiçosos, eles vão me levar a pegar o que não é meu. E o que eu já vi de pessoas, irmãos, sendo demitida porque pegou o que não era para pegar. Nos postos, então, onde eu trabalhei, o famoso caixa 2. Passa o cartão aí, coloca um combustível e fica com o resto para ti. Quem está patrocinando? A empresa que é, como é que diz? Que é freguesa daquele posto. Quer dizer, a empresa te dá o limite de combustível, crédito para combustível. Você vai lá, tira uma parte do dinheiro e coloca um pouco de combustível. Aí o dinheiro de quem está em jogo? Do cliente. Isso se chama o quê? Corrupção. Não porei coisa má diante dos meus. Tira os olhos daí, porque a Escritura diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quer dizer, você vai fazer só o que é bom. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Então toma cuidado, é perigoso. O rei não conta com quem fica cobiçando o que não é seu. O rei conta com aquele que só quer aquilo que lhe pertence. Eu não trabalhei no último posto. Eu fui testado. Uma noite, uma tarde, eu pedi para trocar um valor que eu tinha inteiro, porque o troco estava acabando. Trabalhava no GNV, então é rapidinho que vai. Muito centavo, muita fração. Dei, se eu não me engano, 100, eu não sei se foi 100 ou 200 reais. 200 reais. Para o gerente de pista trocar para mim. A responsável pela tesouraria foi lá e trocou. E propositalmente colocaram uma cédula de 10 reais a mais no meio do dinheiro. Eu fui lá, rapidinho naquele momento, conferi, pá. Opa, tá sobrando 10 reais aqui. Porque às vezes a gente erra, né? A velocidade ali. E fui conferir de novo. Conferi. Tava sobrando 10 reais. Agora ele ficou me olhando de longe. Fui trabalhar. Depois eu cheguei com o gerente no ouvidinho dele e falei, ó, esses 10 reais aqui estavam sobrando meu dinheiro. E voltei para trabalhar. Ficou espantado assim. Foi embora, foi lá para dentro, levou os 10 reais. Eu fui trabalhar. Aí chegou um momento que o movimento baixou, aí o gerente chegou comigo e cumprimentou. Tudo bem? Vai até graça. Tudo bem? Não, eu vim te cumprimentar. Porque se fosse outro, tinha ficado com esses 10 reais. Se fosse outro, tinha feito que nem tinha entendido nada e ia ficar por isso mesmo. Eu falei para ele, fulano, eu estou aqui para trabalhar pelo que é meu. Eu não quero nada que não me pertence. Ele falou, muito bem, você está de parabéns. Ainda falou assim, você não é servo de Deus só na igreja. Se eu fico com os 10, mais um crente safado. É complicado. Tá entendendo como é que funciona? É esses aí que os olhos do rei estão procurando. São nas pequenas coisas que muita gente vai ficar para trás. Mas é nessas pequenas coisas que quem o rei está procurando vai se manifestar. Então, irmão, não deixa que a cobiça, a avareza domine o teu coração, porque o amor ao dinheiro, diz Paulo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, é a raiz de
toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos naufragaram na fé. Muita gente afundou por causa disso, porque pegou o que não era seu e tocou naquilo que Deus mandou não tocar. Lembra de Acã? Não pega nada de Jericó, disse Deus para Josué. Acã foi lá, pegou a capa babilônica, pegou um certo valor em ciclo de ouro e de prata, escondeu debaixo do tapete. Quando Israel vai para a próxima batalha, que era uma batalha mais simples que a de Jericó, o que foi que aconteceu? Com 5.000 homens foram derrotados. Josué reclamou com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Enfrentamos algo pior lá atrás e chegamos nesse café pequeno, o café pequeno amargou. Deus falou: Josué, o café está amargo porque tem pecado, tem maldição no meio do povo. Eu falei que não era para pegar e pegaram. Faz aí uma seleção e eu vou te levar até o culpado. E foram tirando sorte. Chegaram na casa de Judá, da casa de Judá, foram, até que chegaram em Acã. E Josué falou: meu filho, dá glória a Deus e confessa, tu fez alguma coisa? Porque Deus me trouxe até você. Acã falou: fiz. Eu ouvi aquela capa bonita, eu não resisti, estava jogada lá, estava dando bobeira. E eu pensei: poxa, desperdício. Olha aqueles fardos de dinheiro ali, estava dando bobeira. Não tinha dono, tipo, achado não é roubado. Mas o problema foi que a ordem dada era: não toca em nada porque é consagrado a Deus, é maldito, não toque nada. É anátema. Anátema, é maldito. Deus consagrou, Deus separou, ninguém toca. Aí o que aconteceu? Acã levou Israel a perder a batalha. Mulheres se tornaram viúvas porque seus maridos perderam a vida por causa de alguém que tocou no que não devia. Aí o que foi que aconteceu? Acã e toda a sua família foram condenados. E o que significa o nome de Acã? Condenado? Não. O que significa o nome de Acã? O que é que Acã fez? Ele trouxe para Israel o quê? Perturbação. O nome Acã significa perturbação. Olha só. O nome do indivíduo foi a situação que ele meteu em Israel. Perturbação. Então, irmão, a cobiça só leva a uma coisa: perturbação. Você quer paz na tua vida? Então não toca naquilo que não é teu. Seja fiel, que os olhos do rei vai te encontrar. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Os olhos do rei vão te encontrar quando você tiver retidão, quando você tiver fidelidade, quando você tiver inteligência. São as exigências mínimas para que os olhos de Deus ou os olhos do rei te encontrem. Estaremos orando por algumas pessoas. Desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Estaremos orando por algumas pessoas aqui. Tiago Rangel, Dona Vera, toda a sua família estão precisando, carecendo das nossas orações. Também o nosso irmão Lucas Espinosa e irmã Eliane também precisam das nossas orações. Amém? Vamos orar a Deus e interceder por essas vidas, e logo em seguida estaremos encerrando
o culto dessa noite em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, Espírito Santo da verdade, que tu venhas visitar, Senhor Deus, estas vidas que estão diante do teu altar, Senhor da glória, a vida de Tiago, a vida de Dona Vera, Senhor, toda aquela família que muitas das vezes é alvo de maldição, é alvo de palavra mal proferida, é alvo, Senhor, de sabotagem, alvo de conspiração. Deus, que tu venha desfazer todo o mal contra aquele lar, contra aquela família, contra essas pessoas nesta noite, quebrando toda a ferramenta preparada, recalabastudecai, e entrando com providência, ó Deus da glória, naquilo que eles precisam, para que possam cumprir os seus papéis e as suas missões sobre a face dessa terra. Eu te peço pelo Lucas, ó Deus da glória, que tu venhas trabalhar na vida deste jovem, e tu venhas entrar com providência, quebrando as cadeias, as algemas, as amarras, Senhor da glória, que tem aprisionado essa vida, que precisa ser liberto, que precisa ser alcançado, que precisa ser encontrado, Senhor da glória, pelos teus olhos. Deus, eu te peço pela sua mãe Eliane também, Senhor. Ajuda ela, Senhor, a vencer essa fase. Ajuda ela, Senhor, a alcançar essa vitória, porque não é fácil, mas tu és bom, tu és poderoso, tu és fiel, a tua palavra é poderosa, e ninguém pode tornar a vontade de Deus atrás. Por isso, Deus, ajuda essa família, que todo alvo de maldição seja lançado por terra nesta noite, e o teu nome venha a ser glorificado neste lugar. Abate por terra a fúria do nosso adversário. Quebra, Senhor da glória, os grilhões do inferno, Senhor, que tenta acorrentar essas vidas, que tenta amarrar, que tenta impedi-las de contemplar a tua glória. Nós intercedemos nesta noite, porque nós cremos no Deus cujos olhos estão sobre aqueles que estão sobre a terra. Recalabastudecai, tua palavra diz: os meus olhos estão sobre aqueles que esperam na minha misericórdia. Aleluia. Por isso, Deus, eu te peço nesta noite, que os teus olhos, ó Deus da glória, venham conduzir essas vidas para a luz da tua presença, e que toda treva caia por terra desta noite, e o teu nome, Senhor Deus, venha a ser glorificado. Assim, ó Deus, nós oramos e declaramos todo o mal quebrado, e essas vidas libertas, alcançadas, abençoadas, ó Deus da glória, para a glória do teu nome, Senhor. Pois assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Deus, eu te agradeço nesta noite. Eu te louvo e peço ao Senhor, confirma esta palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor. Pois eu creio que tu és o único que tens o poder de nos outorgar autoridade, nos enquadrar no centro da tua vontade. Por isso, Deus, eu te peço que o teu nome venha a ser glorificado na nossa vida. Que assim como o salmista, nós possamos, ó Deus, nos portarmos com inteligência dentro da nossa casa. Que nós possamos, ó Deus da glória, colocar a nossa vida em pauta diante da tua presença, para que a nossa vida particular e pessoal possa corresponder com a nossa vida pública, e mediante a nossa fidelidade nós possamos preencher os requisitos das qualificações que tu exige daquele que tu queres que esteja contigo. Por isso, Deus, eu te peço nesta noite, trabalha na vida do teu povo e confirma, Senhor, a vitória na vida da tua igreja. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe, e até terça-feira no propósito Descendo a Casa do Oleiro. Estará conosco a missionária Nilziele, pregando a poderosa
palavra de Deus. Não perca, vão ser 3 terça-feira que Deus estará trabalhando a nossa estrutura para a glória de Deus. E quinta-feira estamos no sequência, primeiro elo do propósito, aleluia, descendo a casa do oleiro. Mas quinta-feira estaremos no segundo elo do propósito, o Senhor que rompe barreiras. Estará conosco a pastora Rafaela Souza, esposa do pastor Rodolfo, que preside a Assembleia de Deus, 7ª trombeta. Vai ser bênção. Eu creio que Deus está no controle dessa situação. E até o final do propósito, nós vamos ouvir testemunho de vitória para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E não esqueça, dia 16/7, Profetiza Campos. Estaremos ali com a cantora Vanusa Loyola e o pastor Luiz Matias, declarando na Praça São Salvador, a partir das 18h30, que o Senhor Jesus é o Senhor de Campos dos Goitacazes e de todo esse país. Esteja conosco, vai ser bênção. Eu tenho certeza que Deus está no controle dessa situação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.